O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, fala da igreja de Sardes, em que o Senhor diz que a igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. Para você que conhece a história bíblica, sabe que a igreja de Sardes era uma igreja forte, uma igreja rica, uma igreja que tinha muitos membros. Mas ela não tinha o principal. Ela não tinha a sã doutrina. Ela não tinha o Espírito Santo. Ela não falava do reino de Deus. Mas nós estamos hoje no século 21. E se você observar, existem muitas igrejas de Sardes hoje na nossa época, falando do nosso Brasil. Eu olho para as igrejas da mídia, para os líderes que têm um tempo grandioso na mídia, 24 horas eles estão pregando um evangelho mascarado, e algumas pessoas até acham que eles estão certos. Eles perdem seu tempo falando apenas aquilo que o povo quer ouvir. Alguns só falam de cura, não que não devam pregar a cura, deve ser pregada a cura sim, mas não somente a cura. Outros falam somente da prosperidade, de como ficar rico, de como prosperar. E eles tomam todo aquele tempo para falar de prosperidade, cura, e de como a pessoa pegar o seu carnezinho para contribuir para a obra. Tudo bem, a obra precisa do apoio dos seus fiéis, é necessário o dízimo, é necessário as ofertas, desde que sejam bíblicos, desde que não sejam para arrancar não a lã, mas o sangue das ovelhas. Mas o que acontece dentro dessas igrejas que você não pode dizer que essas igrejas estão vivas? Essas igrejas esqueceram, primeiro, elas esqueceram que tem uma missão, a missão de proclamar a verdade de Jesus Cristo. Segundo, elas perderam o primeiro amor, elas se perderam no caminho e não vivem mais da palavra do Senhor. Jesus Cristo disse: ide e fazei discípulos. Mas que discípulo se faz para Jesus sem pregar a real palavra? Falar de cura, falar de prosperidade é muito bom, mas e pregar o reino de Deus? E falar o que está escrito lá em João 14,6, em que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem está pregando isso? Poucas igrejas hoje no Brasil pregam a salvação. Poucas igrejas falam do retorno de Jesus Cristo para buscar o seu povo. Essas igrejas que eu estou citando aqui, elas não pregam salvação. Elas não anunciam a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque se elas começarem a pregar a salvação, a volta de Jesus Cristo, a santidade, ensinar o povo a viver uma vida transformada, eles vão perder membros, eles não querem. Eles vão perder membros, automaticamente eles vão perder dinheiro. Mas esta não é a missão da igreja de Jesus Cristo. A missão da igreja de Jesus Cristo é agregar almas para o reino de Deus e não dinheiro para os seus cofres. A missão da igreja é proclamar o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, e mostrar ao pecador que ele precisa se converter. Eles arrastam multidões para os seus templos.
mas perde a oportunidade de dizer que Jesus Cristo está salvando, que Jesus Cristo está libertando, que Jesus Cristo não mudou, que Ele é o mesmo de ontem, hoje será eternamente, que Ele ainda salva, que Ele ainda liberta. Mas eles não estão preocupados com isso. Assim como o Senhor vinha sobre a igreja de Sardes para disciplinar o seu líder, para dar um corretivo naquele líder, ou até mesmo para tirar o ministério dele. Observa bem você que está brincando de reizinho aqui na terra. Você que construiu o império para ficar no trono como um rei. Lembre que o único rei é Jesus Cristo. Lembre que a glória é para Jesus Cristo. Lembre-se que enquanto você não pregar a verdade, não proclamar esse evangelho vivo, as pessoas não vão mudar. Enquanto você está puxando a glória para si mesmo, não vai haver mudança de vida dentro do seu ministério. Pregue que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma. Pregue o novo nascimento. Pregue, fale do reino de Deus. E aí a igreja reconhecerá que Jesus Cristo é o Salvador. E o nosso Brasil vai mudar. A igreja tem que ajudar essa nação a mudar, pregando o verdadeiro evangelho, mas não escandalizando. Quantas igrejas têm nome de que vivem, mas estão mortas, por culpa de líderes corruptos, líderes fraudulentos, falsos profetas, que amam a si mesmos, amam a glória para si, e não se preocupam em falar a verdade. E uma certa feita, um homem chega a uma determinada igreja e na porta ele começa a gritar: Jesus, Jesus, eu sou Jimmy. Alguém vem lá e manda ele embora, mas ele vem a segunda vez no próximo dia de culto e ele torna a repetir aquelas palavras: Jesus, Jesus, eu sou Jimmy. Mas vem o diácono lá e o manda embora, que ele estava incomodando o culto. E na terceira vez ele vem novamente, chama por Jesus e diz: Jesus, eu sou Jimmy. Então eles mandam ele embora novamente. Ao cruzar a rua, vem um veículo e o atropela. Ele vai para o hospital e, passado algumas horas, ele estava sofrendo muitas dores, mas ele ouve uma voz suave que diz: Jimmy, eu sou Jesus. E mais uma vez ele ouve aquela voz: Jimmy, eu sou Jesus. Então Jimmy lhe responde: mas Senhor, eu estava te chamando, fui lá na igreja, lhe chamei por várias vezes e o Senhor não me ouviu. Então Jesus Cristo responde para Jimmy e diz: Jimmy, há muito tempo que não me deixo entrar lá. Observa, meus irmãos e irmãs, que em muitas igrejas, que se dizem igrejas, mas que não são a igreja de Cristo, há muito tempo que Jesus não pode entrar lá, porque eles simplesmente estão perdidos, porque não pregam o verdadeiro evangelho, porque não falam da verdadeira palavra, porque não se preocupam em transmitir o verdadeiro evangelho. Eles esquecem o que está escrito na palavra de Deus, em que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele quer salvar, ele quer mudar a vida, mas é a vida das pessoas, mas é necessário que se pregue que Jesus faz isso. É necessário que se pregue que Jesus liberta, que Jesus transforma. Quando Nicodemos veio a Jesus,
Jesus foi claro a Nicodemos, disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele era um homem muito importante daquela época. Mas Jesus disse: você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Se não houver novo nascimento, se não houver mudança de vida, não pode ter um encontro com o Senhor. Ele disse para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. E observa bem aqui, nascer da água, não está falando de batismo nas águas, não, está falando de nascer pela palavra e pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, faz que ele entenda a palavra e a pessoa se converte. Isso é novo nascimento, é mudança de vida, é transformação de vida. Ele era uma pessoa má e agora se transforma em uma nova pessoa, uma pessoa abençoada. Então observa bem, você que está aí, sentado em seu trono, achando que é alguma coisa, acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, levanta tu que dormes, que Cristo vai te esclarecer, vai te iluminar. Levanta e fala de Jesus Cristo, prega esse amor imenso de Jesus, prega que Ele salva ainda, prega que Ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. Não adianta você arrastar multidões, mas de pessoas mortas, pessoas sem a santificação, que vivem de qualquer jeito, vivem de qualquer maneira. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Se tiver dúvida, vai lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. Sede santo porque eu sou santo. E lá em Hebreus ele diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. É preciso ser santo, a igreja precisa estar viva, a igreja precisa ter compromisso com Deus, a igreja precisa que o Espírito Santo esteja ali, a igreja precisa ser movida pelo Espírito Santo, entender que a igreja é o corpo de Cristo, que Ele é o cabeça e que Ele tem que estar no comando, não o homem. Você tem que ser servo. Para de achar que é alguma coisa, seja servo. Não seja hipócrita dizendo que é servo, mas não vive como servo. Vive como um rei, e a verdade não é levada. Deixe Jesus mudar a tua vida, deixe Jesus entrar na tua igreja, para que seja a igreja de Cristo. Deixe Jesus agir na sua vida, deixe que Ele traga a vida, através da água do Espírito. Jesus Cristo, Ele não ama o pecado, mas Ele ama você. E Ele quer te libertar, Ele quer mudar a tua vida. Não se iluda com multidões, se iluda, seja feliz vendo qualidades de cristãos, pessoas que são autênticos cristãos, pessoas que morrem por essa causa, pessoas que entregam a vida por amor a Cristo, pessoas que honram o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Desta forma, você será abençoado. Lembra-se da igreja de Sardes. Não esqueça que é preciso levantar-se, viver a palavra de Deus. Jesus quer mudar a tua vida. Deus te abençoe.